E você, Carol, bom dia, tudo bem? Tudo bem. E daí o pessoal tá participando das aulas, a maioria? Sim. Aqui tem 7. E o que vocês estão achando das aulas? Oi. Ah, que bom. E como é que tá em casa, gente? Cansado de ficar em casa já? Em março, né? Já tava cansado. Ninguém. Exatamente, ninguém merece ficar em casa, gente. Saudade da sala de aula. E as aulas, estão preferindo assim, ao vivo? Ou tava indo bem as videoaulas? O que vocês acham? Melhor ao vivo, né? E como é que tá o conteúdo de química? O que vocês estão achando? Não? Tá tranquilo? Ah, tá. Vocês estão falando de coisas diferentes. O César tá falando da distribuição eletrônica, né, César? Sua dificuldade foi distribuição eletrônica. E a da Júlia foi eletronegatividade? É assim mesmo, e é muito ruim, né? Porque vocês não tinham esse contato comigo para poder perguntar quando tem dúvida, né? O que a gente pode fazer? Amanhã dá para eu tirar a aula de amanhã só para tirar dúvida de vocês. Dá para eu tirar essa aula para fazer isso? Querem fazer isso? Daí vocês anotam certinho cada um qual é a sua dúvida e amanhã eu tiro dúvida de vocês. Pode ser? Porque daí eu dou um dia para vocês anotarem certinho. Daí você fala, professora, eu fiquei com dúvida nesse. Se tiver algum exercício, por exemplo, que vocês ficaram com dúvida, vocês já me passam. Combinado? Daí, pelo menos, né? Já é melhor do que só vídeo aula já. Certo, pessoal? Vocês estão com sono ainda, né? Estão se adaptando. Vocês estavam levantando cedo para fazer as coisas ou vocês estavam fazendo mais tarde? Mais tarde, né? Meu Deus! É, você é mais júnior. É, eu também. É, noturno. E cada pessoa tem um jeito, né? Eu também rendo mais de manhã. Pra mim, eu prefiro levantar e fazer tudo que tem que fazer.
Oi? Pessoas noturnas. Imagina, passou das 7h30 da noite, eu já começo a querer dormir já não me pede nem pra fazer nada. Não, cada pessoa é de um jeito. Graças a Deus, né? Imagina se todo mundo fosse igual. Gente, deixa pra começar pedir um favor pra vocês. Acho que agora já entrou a maioria. Mandar pra mim o nome de vocês no chat. Pra depois eu poder fazer a chamada. Vocês mandam, por favor? O quê? Tá faltando uma pessoa. Ou eu contei errado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É, mais uma. Não, mas tá faltando uma pessoa que tá online e não mandou o nome no chat. Quem será que é? Ah, agora sim. E da sala tá faltando 4, é isso? Certo. O João Pedro e a Lara, eles têm entrado nas aulas? Ah, então tá. Ai, ruim, né? Gente, pra começar, eu queria corrigir a atividade da semana passada. Daí vocês já podem ir tirando dúvidas também. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Esse daqui é do livro de atividades, página. Peraí. Ah, mas fácil olhar. 17. Isso. Esse era de ligação iônica. O que vocês acharam de ligação iônica? Não? Eu acho que era um conteúdo que vocês já tinham visto, né? Ah, então tá bom. Então vamos ver se tiverem alguma dúvida nas respostas. Vocês vão me falando. Oi. Não tem problema. Não, porque ele não especificou o que ele queria. Ele só pediu para você especificar o grupo. É uma forma de especificar o grupo, então não tem problema. Você colocou metais alcalinos e calcogênios? Então tudo bem. Posso descer esse primeiro, gente? Tem alguém que tá conferindo? Tá. Então tá.
E esses? Tranquilo também? Então tá. Ó, e agora o exercício número 2, que tinha que fazer distribuição eletrônica. O que vocês acharam? Tranquilo? A resposta aqui: qual a fórmula provável do composto formado por dois elementos? E que tipo de ligação? Ah, tá. É que, na verdade, para você colocar a fórmula, você tinha que saber o tipo de ligação, né? Entendo. E daí, pessoal, mais alguém? Vocês têm alguma dúvida? Não? Posso descer ou vocês estão copiando? Espero. Tranquilo. Gente, só um minutinho. Que minha cachorra tá batendo na porta. Ah, eu trouxe ela? Obrigada. Você é malvado. Posso? Aqui, pessoal, esse da configuração eletrônica, vocês tinham que olhar a configuração por camada para identificar quem era Kátia e quem era Anne. O que vocês acharam? Tranquilo? Ó, porque esse daqui era só vocês olharem. 6, quanto que falta para 8? 2. Então é mais fácil ele receber 2 do que perder o 6. Esse segundo caso aqui, ó, é só olhar a última camada, não importa as primeiras. 2, quanto que falta? Faltam 6. Então é mais fácil ele perder 2, ou seja, virar um cátion, do que receber 6. Então aqui é dessa forma que vocês tinham que analisar. Foi tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Que pares de elementos podem formar compostos? Daí você pode completar, ver os que você não colocou, que são muitos, né? E para formar os pares, vocês utilizaram aquela troca de cargas ou não? Ou montaram cada um deles? Montou cada um? Tranquilo, pessoal. Como vocês tinham a tabela periódica em mãos, dá para ver também qual o elemento da tabela periódica, né? Qual a família, caso achasse mais fácil.
Eu tive que diminuir um pouquinho. Ficou ruim para ler? Não? E a número 4, sobre condução de corrente elétrica. Tranquilo, como é que foi? Por que compostos iônicos não conduzem corrente elétrica sólido, mas podem conduzir? Aham. É porque precisa lembrar o quê? Que quando eles estão só a reação feita, mais nada, eles não estão separados, eles estão juntos. Como eles estão juntos, não tem cargas elétricas livres. Não sei, aprenderam na física, na troca de carga, que vai sair o elétron e ele vai voltar para o mesmo ponto? Tem um ciclo, já aprenderam isso ou ainda não? Então tá, daí vocês vão ver. As cargas precisam estar livres. Vou falar um pouquinho sobre isso na semana que vem, quando nós darmos ligações metálicas. Mas as cargas precisam estar livres para que ocorra a condução. Tá? Certo, gente? Acrescentaram? Então, nós vamos voltar lá para a apostila. Na página 36. Tem alguém que está terminando a número 4? Eu posso já sair? Posso? Então tá. Vamos então? Página 36, todo mundo? Sim? Então, lá na página 36, nós vamos começar a ligação covalente. Quando nós estudamos as ligações iônicas na semana passada, eu passei para vocês que a característica dela era doar elétrons, então sempre vai ter um elemento que vai perder elétrons e um outro elemento que vai ganhar elétrons. Além disso, a gente sempre tem os metais com ametais. Por quê? Porque metais, como a gente estudou lá atrás na tabela periódica, os metais tendem a perder elétrons e os ametais tendem a receber. Então, por isso que, geralmente, uma ligação iônica ocorre entre metal com ametal. Um elemento que quer perder para um elemento que quer ganhar elétrons, certo? Agora, nós vamos começar com a ligação covalente. Se vocês quiserem colocar um parênteses aqui, ela pode ser também a ligação molecular, tá? É a mesma coisa. Ligação molecular. Certo? E grifem essa parte aqui, ó. Ela vai ocorrer por meio do compartilhamento das cargas, tá? Então, na ligação covalente, Lara, as cargas vão ser compartilhadas, tá bom? Então, diferente lá que eu tinha alguém que queria perder e alguém que queria ganhar, agora eu tenho todo mundo querendo ganhar. Então, como eles não têm outra opção, eles vão compartilhar a ligação. Beleza? Aqui, ó, nós vamos ao exemplo, então, de uma ligação covalente. Aí a minha internet hoje tá bem ruim, gente. Então, o que acontece aqui? O hidrogênio, ele quer compartilhar, porque ele é uma exceção. Apesar dele estar ali posicionado no grupo 1, lembra sempre que ele é uma exceção. Ele tem só um elétron, então perder elétron ele ficaria sem nenhum. Então, dificilmente o hidrogênio vai perder elétrons. Então, o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar. Um hidrogênio compartilhando elétron com o outro hidrogênio. Então, cada um tem um elétron, eles vão ficar próximo e compartilhar esse um elétron. Na primeira camada, lá quando nós estudamos distribuição eletrônica, nós vimos que na primeira camada se completa com 2 elétrons, certo? Então, 1 e 1, 2.
beleza? Aqui nós vamos ter a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Eu prefiro montar elas para vocês. Deixa eu mudar aqui a apresentação. É uma página do Paint que está aparecendo para vocês? Ou não? Sim? Ah, então tá bom. Então está certo. Então, quando nós falarmos lá do hidrogênio, ele tem lá um par de elétrons, outro par de elétrons. Par não, né? Um elétron. Cada um tem um elétron, eles vão realizar a ligação aqui, certo? Depois disso, nós vamos representar essa ligação por um traço. Então, vai ficar hidrogênio, traço, hidrogênio, certo? Então, essa daqui é a fórmula de Lewis. Lewis é sempre aquela que aparecem os elétrons. E essa daqui é a fórmula estrutural. É aquela que eu organizo a ligação com traço no meio, certo? São os dois tipos de ligação que nós vamos utilizar. E mais, a mais simples que vocês já conhecem, que é colocar as quantidades. Então, é H, eu tenho 2 hidrogênios, 2, certo? Então, essa daqui é a de Lewis, essa é a estrutural e essa é a que nós chamamos de fórmula molecular, tá bom? Então, quando for fazer um exercício, vocês precisam diferenciar essas, porque o exercício vai perguntar qual ele quer, ele vai dizer para vocês qual ele quer, tá bom? Vamos aumentar agora. Vamos fazer o oxigênio. O que vocês precisam fazer primeiro? Ir lá identificar a família dele. A família dele é a 6A. Então, ele tem quantos elétrons na última camada? 6, isso mesmo. Então, eu venho aqui e coloco 6 elétrons. Sempre que possível em pares. Como é outro oxigênio, mais 6 elétrons. Certo? Daí, nós precisamos lembrar, se ele tem 6 elétrons, para completar 8, porque a regra do octeto vale para todas as ligações, o que ele vai fazer? Ele vai emprestar aqui, vai compartilhar um par de elétrons. Então, ele tinha 6 mais 1 deu 7. Ainda não completou a regra do octeto. Então, ele vem e compartilha mais 1. 6 com 2, 8. 6 com 2, 8. Beleza? Sim? Então, o que ele vai formar aqui? Essa é a fórmula de Lewis. Se nós formos passar essa fórmula para a eletrônica, eu vou ter que fazer agora 2 tracinhos entre eles, porque tem uma ligação que nós chamamos de dupla. Essa ligação é a simples, essa é a dupla. Tá bom? Então, a fórmula estrutural é com os traços. E como que vai ficar a fórmula molecular dele? Quantos oxigênios eu usei? 2. Então, O2. Certo? Vamos ao mais um exemplo. Pode, eu vou fazer um exemplo agora de elementos diferentes. Eu vou colocar já a fórmula molecular e nós vamos montar ele. Então, agora, CO2, certo? Vamos lá. Oxigênio e carbono. Já eu vejo o que a gente vai fazer com outro oxigênio. Então, o oxigênio de novo, família 6, 6 elétrons. O carbono é da família 4, então ele tem quantos elétrons? 4. Então, realizo a ligação do mesmo jeito. Aqui eu sei que o oxigênio tem 6, faltam 2 para 8. Então, eu já fiz aqui, ó, 6 com 2, 8. O oxigênio estabilizou. Para ele já não é mais interessante nenhuma ligação. Olha o carbono. 4
com 2, 6. O carbono estabilizou? Não, então o que a gente precisa fazer? Não é CO2? Nós vamos pegar outro. Exatamente. Então, aqui. Aqui nós vamos fazer os 2 pares. Então, o carbono tinha 6, porque ele tem 4 dele, 2 daqui, 6. Agora, mais os 2, 8. O oxigênio tem 6, mais 2, 8. Alguma dúvida? Não? Então, como vai ficar aqui a estrutural? Oxigênio, não foram 2 pares? Ligação dupla, carbono, ligação dupla, oxigênio novamente. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter um carbono, C, e 2 oxigênios, 2, O2. Certo, pessoal? Certo? Então, lá na página, deixa eu ver, na apostila que é mais fácil, 37, ele pede para vocês mostrarem a fórmula molecular, a eletrônica e estrutural do hidrogênio. Completem lá a tabela de vocês. Conforme vocês forem terminando, vão me dando um alô. Terminou? E os demais, pessoal, terminaram? Como é que estão? Estão conseguindo fazer? Terminou, Carol? Maria Clara, você terminou? Eu não consegui ouvir. Terminou também? Ah, então vamos lá, então. Aqui ficou, terminou, Mário? Então, a fórmula molecular é aquela simples, H2. A eletrônica, vocês poderiam ter feito dessa forma aqui, ou aquela que eu fiz no Paint, também não tem problema. E a estrutural só com risco. Alguma dúvida? Não? Aqui tem alguns exemplos, tá, pessoal? A gente já fez outros também. Só para lembrar, então, quando nós compartilhamos um par de elétrons só, ligação simples. Compartilhamos 2 pares, ligação dupla. E 3 pares, que é o exemplo do nitrogênio aqui, ó, 1, 2, 3,
porque ele é da família 5, então falta 3 para 8, ligação tripla, tá? Esses nomes vocês vão precisar conhecer, então marquem aí um asterisco, grifem, deixem marcado. E aqui tem uma tabelinha para vocês conseguirem identificar os tipos de ligação, tá? Mais do que gravar é entender essa tabela. Então, o único que faz somente ligações simples é o hidrogênio, porque lembra que eu falei para vocês que ele tem uma camada e ele completa com 2? Ele já tem um dele, uma camada completa com 2. Então, o hidrogênio é um elemento que vai fazer somente ligações simples. Então, nós falamos que ele é monovalente, porque ele consegue somente partilhar um elétron, certo? Depois, todo mundo do grupo 14, que é o grupo lá do carbono, ele vai conseguir, porque como ele tem 4 elétrons, para 8 faltam 4. Então, ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer 2 simples e uma dupla, uma simples e uma tripla, ou 2 duplas. Vai depender de com quem que ele está ligado, tá bom? Certo? Grupo 15. O grupo 15 é o grupo do nitrogênio. Ele é trivalente, porque... esqueci de falar, isso aqui é tetravalente, tá? Porque faltam 4. Ele é trivalente, porque ele é o grupo 15, ou seja, ele tem 5 elétrons na última camada. Para chegar a 8, 3. Trivalente. Ele pode fazer 3 ligações simples, uma simples e uma dupla, ou uma ligação tripla, tá? Grupo 16, bivalente. Por que bivalente? Porque para 8 faltam 2. Grupo 16, 6 elétrons. Ele pode fazer 2 ligações simples ou uma dupla. E, finalmente, o grupo 17, ele é monovalente, porque para 8 falta apenas 1. Então, a única coisa que ele pode fazer é uma ligação simples. Tá bom? Alguma pergunta desses grupos, pessoal? Oi. Não, ele vai fazer ligação forçada. Nós vamos ver isso no final dessa apostila. Mas, naturalmente, não. Só se a gente fizer isso no laboratório. Tá bom? Nada. Aqui, pessoal, tem outros exemplos, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, tá? Deixa eu dar alguns exercícios para vocês fazerem. Se for tranquilo, a gente começa a ligação coordenada. Então, nós vamos voltar lá para o livro de atividades. Página 18, exercício número 5. Oi, Júlia.
Fórmula química é a mesma coisa. Nada. Saindo, pessoal. Sim. Terminaram?
Sim, todo mundo? Então vamos corrigir. Então, qual que é o grupo dos elementos? Qual que é o grupo do hidrogênio? Cuidado, o hidrogênio está posicionado lá, mas na verdade ele não pertence àquele grupo. Ele é hidrogênio. Ele está posicionado no grupo 1 porque ele tem um elétron como os outros, mas ele não pertence àquele grupo. As características dele não são daquele grupo, tá bom? E o bromo? Certo. Número de elétrons na camada de valência do hidrogênio. 1 e do bromo? Certo. A fórmula eletrônica, quantos elétrons vocês colocariam no hidrogênio? 1, como ele está no grupo 1, então ele tem um elétron. E o bromo? Certo, então a representação deles, hidrogênio com 1, bromo com 7. E a fórmula química? Certo, HBr, isso mesmo. HBr. Só para vir aqui, ó, no PAIT para vocês, se alguém ficou com alguma dúvida. O hidrogênio com um elétron, o bromo tem 7. Então, o que vai acontecer? Eles vão partilhar esse daqui. O hidrogênio, lembra que ele é uma exceção, que ele precisa de 2, então ele tem 1, 2. O bromo, 7 com mais 1 do hidrogênio, 8. Então, fica HBr. Certo? Pessoal, uma coisa importante, percebam que eu já coloco os elétrons que precisam ser compartilhados desse lado. Então, quando vocês forem montar, já montem pensando nisso. Então, por exemplo, o bromo é do grupo 7. Para 8, falta apenas 1. Então, quando eu for montar, ele vai vai trocar um par de elétrons só um elétron dele com um do outro. Então, eu já coloco só um elétron perto do hidrogênio, já pensando nisso para ficar mais organizado, tá? Nesse momento, ainda não vai ser necessário vocês prestarem tanta atenção nisso, mas quando a gente chegar no próximo conteúdo, vocês vão precisar fazer isso certinho. Então, eu já falo agora para que vocês já comecem a ter esse hábito, tá bom? Então, sempre colocar quem vai realizar a ligação perto de quem vai também realizar, sempre aproximar eles, beleza? Vocês fizeram também a próxima página, o segundo do exercício número 5? Que eu coloquei só a página 19, né? Ou não fizeram? Não? Então façam a letra... Não tá a letra B, né? Façam o próximo também, na próxima página. Nossa, 8h43 já. Pessoal, falta 1 minuto para acabar a aula, então não adianta vocês terminarem agora que eu vi. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar a tarefa para vocês e vamos lembrar que amanhã nós combinamos de vocês anotarem as dúvidas de vocês
pra gente tirar na aula amanhã, tá? Vocês vão fazer a página 43 inteira. Tem algumas coisas de ligação iônica e ligação covalente tem só uma introdução, porque daí amanhã eu termino de falar de ligação covalente com vocês, tá bom? Então amanhã anotem as dúvidas que a gente tira no começo, as dúvidas dos conteúdos anteriores que ficaram, a gente tira essas dúvidas no começo e façam a página 43. Combinado? Então tá bom, gente. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau.